Na aula de hoje, nós vamos detalhar um pouco mais sobre o conceito de variáveis. Esse mesmo, o mesmo conceito utilizado em praticamente todas as linguagens de programação. Então, o objetivo dessa aula é fornecer um pouco de familiaridade com os conceitos básicos de variáveis na linguagem de programação JavaScript. Nós vamos falar de coisas bem básicas mesmo, né? Como que nós trabalhamos com esses building blocks, né? Com esses conceitos intrínsecos da linguagem, um dos conceitos mais básicos de qualquer linguagem de programação, que no nosso caso é o conceito de variáveis. Se você estiver acompanhando, lembrando apenas um parênteses aqui, nesse momento de pandemia, eu ainda estou tentando buscar maneiras de gravar essas aulas e que os alunos consigam, de forma mais efetiva possível, estudar esse conteúdo. Eu já tentei fazer umas aulas gravando apenas slides, eu já fiz aulas que eu apenas abria um ambiente de desenvolvimento e fazia demonstrações, fiz aulas que eu ficava mesclando a apresentação com o chat, alternando entre as janelas, respondendo, talvez se tornando mais interativo. E agora eu estou fazendo um pouco diferente. O que eu estou tentando experimentar são aulas com slides, mas que o aluno possa, no momento que estiver assistindo esse vídeo, já ir praticando. Então, eu vou ficar um pouco redundante em alguns momentos, mas vocês vão ter oportunidade de praticar junto comigo, digitando quando for necessário. É uma outra forma que eu estou tentando. Para quem não é meu aluno, pode ficar a dúvida, mas dessa forma talvez você não explique as dúvidas em tempo real. As aulas são de 2 horas aqui na Universidade Federal de Alfenas, então eu faço uma gravação de no máximo 1 hora, eu estou tentando respeitar isso, e após a gravação eu abro o bate-papo e fico à disposição para os alunos para sanar as dúvidas. Mais uma vez, estamos experimentando diversas formas de poder lecionar nessa pandemia. Acredito que em breve eu vou ter dados de feedback dos meus alunos sobre essas formas que eu estou experimentando e talvez eu possa utilizar talvez uma de forma mais padronizada daqui para frente. No nosso caso aqui, então, voltando aqui para a aula, se vocês estiverem acompanhando comigo, vocês vão poder abrir o Developer Tool, a ferramenta do desenvolvedor, de qualquer navegador web que você estiver trabalhando. Os slides eu fiz com o Safari. Quando você abre, clica o botão direito numa página e manda inspecionar um elemento, você abre, ou via uma tecla de atalho, você abre justamente o Developer Tools, eu estou na aba de console, porque nós vamos treinar esse ambiente de execução JavaScript, basicamente com os comandos a partir de agora. Mas vocês podem escolher qualquer Developer Tools de qualquer navegador web que vocês tenham preferência. Tá, então, desde os conceitos do building blocks, né, dos conceitos mais básicos da linguagem, né, ou de qualquer linguagem de programação no caso, o que é uma variável? Lembrando que uma variável é uma forma que nós temos de reservar um espaço da memória, nomeando esse espaço para que ele possa conter um determinado valor. Mas vamos, por exemplo, tentar ilustrar isso através de um exemplo no nosso contexto, que trabalhando com HTML e com JavaScript. Imagina então que no meu HTML tem apenas uma linha, tem um elemento chamado button, que é um botão de formulário, que presente no formulário, para que seja pressionado. Conforme nós já sabemos, nós podemos interagir com o DOM, com essa árvore que é criado em memória pelo navegador web, que representa esse meu documento HTML. Ou seja, eu vou ter um nó lá para o meu botão. Eu posso interagir com esse nó via JavaScript, usando o método querySelector e passando como argumento justamente qual que é o elemento que eu quero ter uma referência, no meu caso, um botão. Então, nesse momento, na linha 1, eu criei uma variável. Justamente uma variável, que nesse caso é uma constante, que vai receber um valor, no meu caso, uma referência para um nó dentro da minha árvore do meu DOM. E a minha variável, conforme nós já vimos, eu posso adicionar eventos a essa variável. Basicamente, o que eu estou dizendo é que quando eu clicar nesse botão, eu quero executar uma função. E o mais importante aqui, para o nosso caso, é a linha 4, que observe que eu estou chamando o método prompt, que exibe uma janelinha para que você, com campo de texto, para que você possa digitar uma informação. Essa informação está sendo armazenada numa variável que, por sua vez, é exibida na tela. Olha que interessante. Lembrando que essa é uma aula bem básica, talvez para as pessoas que, inclusive, vão assistir, que talvez nunca tenham entrado em contato com a programação. Mas olha que interessante. Repare que a variável name ela vai receber qualquer nome. Se eu renderizar no meu viewport
esse endereço web no primeiro momento e acionar e clicar no botão, eu vou ter uma janelinha, vou digitar um nome, aquele nome lá vai ser atribuído para aquela variável. Se eu clicar no botão de novo, vou abrir a janelinha, vou digitar um outro nome, essa variável vai ter um outro nome, e assim sucessivamente. Então, para nós treinarmos, inclusive, aqui junto mesmo com online, eu gostaria que, se possível, se vocês estiverem online, que vocês pudessem acessar esse endereço. Se vocês estiverem com os slides, vocês podem copiar o endereço dos slides, e vocês vão poder praticar online. É esse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês. Vocês, quando clicar no botão, vai aparecer um campo de texto, uma caixinha de diálogo, um campo de texto. Você vai colocar um nome aqui e ao clicar é OK. Esse nome, no meu caso aqui eu digitei Rodrigo, e uma mensagem de boas-vindas. Olá, Rodrigo. Bom te ver. Vai aparecer. Então, aqui está sendo ilustrado o conceito de variável. No caso, uma variável vai receber um nome toda vez que eu executar, que eu pressionar o botão, eu vou digitar um nome e esse valor vai mudar. Ou seja, o valor aqui dentro, o nome, ele é variável. Então, variáveis, é bem provável que quem já estudou programação, imagino que o professor tenha falado, né? É uma caixinha na memória RAM do seu computador, né? É uma alocação, um espaço alocado dentro da sua memória, uma caixa, que você coloca valores, que são chamados literais. Essa sua caixa pode possuir valores do tipo string, pode possuir valores booleanos, valores inteiros e assim sucessivamente. Como que a gente declara uma variável em JavaScript? No início da linguagem, nós usávamos um identificador, uma palavra reservada chamada var. Hoje em dia, nós não recomendamos mais o conceito de var, porque pode ter um design meio confuso. Eu vou mostrar um pouco para frente para vocês. Hoje em dia, o recomendado é que você use let para definir suas variáveis. Então, basta você digitar let. Então, aqui, se você estiver com o console aberto, né, eu vou só abrir para vocês verem como que é no Safari. Vou abrir aqui. Já estou aqui agora com o meu Developer Tools. Esse é um ambiente JavaScript de desenvolvimento. Você pode testar tudo aqui. Posso colocar, definir uma variável qualquer, coisas desse tipo. Tá, então vocês vão poder acompanhar agora os slides, passo a passo. Disponibilizei os slides para vocês, né? Quem não for meu aluno, eu vou, por enquanto ainda não estou disponibilizando, mas em breve eu vou ver se eu crio algum repositório e coloco lá na descrição do vídeo no YouTube. Eu vou colocar o acesso para os slides também, para que vocês possam experimentar esse tipo de aula que vocês vão poder acompanhar passo a passo. Então aqui eu estou definindo uma variável que eu chamei myName, igual vocês podem ver. Quando a gente coloca o nome da variável, depois eu defini uma variável, a myName, meu nome, né? Depois eu defini uma outra variável, myAge, minha idade. Quando eu dou o nome de uma variável depois de definido, repare que retorna undefined, né? Indicando que essa variável, no momento, não tem nenhum valor. Lembrando que JavaScript é uma linguagem que os tipos são definidos dinamicamente. O que isso significa? Significa que você não coloca explicitamente qual que é o tipo da sua variável. É diferente de Java. Quando você coloca, por exemplo, string name. Aí você cria a variável name do tipo string. Não, aqui você não precisa colocar o tipo. A gente está em JavaScript. O tipo é inferido pelo ambiente de execução de forma dinâmica. Se uma variável você coloca um valor inteiro e mandar exibir o tipo dela, você vai ver que ela é uma variável numérica. Se você coloca depois uma string, você vai ver que ela se transforma numa string. Eu vou mostrar um pouco para frente isso aqui para vocês. Mas a regra é let e o nome da variável que você quer. Por enquanto aqui eu não atribuí nenhum valor para as variáveis, são todas não definidas. Se eu tentar digitar o nome de uma variável que eu não defini com let anteriormente, repare que eu vou ter um erro de referência. A variável Scooby-Doo, no meu caso, não foi encontrada. A boa prática que a gente recomenda, né, é toda a instrução que você for digitar JavaScript, seja no console ou seja no seu script que você está armazenando em um arquivo, .js, você termine com ponto e vírgula. Alguns casos específicos pode ser que passe e você não dê erro, principalmente se você estiver trabalhando no console. Mas é uma boa prática você colocar. Em algum momento ou não vai cascatear esse erro caso você tenha esquecido, né? Tá. Agora a gente já sabe definir a variável. Let, nome da variável. Como que a gente
atribui valores para a variável? Basta você colocar o sinal de igual, que é o sinal de atribuição, e colocar o literal. O literal é esse valor que você associa com a variável. Repare que para a variável myName, definida anteriormente, eu coloquei o nome Chris. Em JavaScript, uma string você pode colocar ou em aspas simples ou em aspas duplas. Então aqui eu estou colocando o nome Chris. Para a variável myAge, eu coloquei o valor 37, o literal 37. Para o myName, quando eu mando. Nessa linha aqui estou exibindo a variável myName, como atribuir o valor Chris, a resposta no console vai ser Chris. Aqui eu estou exibindo a minha idade, a resposta é 37, foi o que eu atribuí anteriormente. E posso, inclusive, no mesmo momento que eu defini a minha variável, já atribuir um valor. No caso, eu tenho uma variável do tipo string com valor rover, que é a variável myDog. Tá, só algumas coisas. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês verem o tipo, né? Você tem o typeof, que você vai poder ver o tipo é, dessas variáveis, né? Mas só lembrando, quando o JavaScript começou, existia só o var, não existia o let. E funcionava, teoricamente, bem, na maioria dos casos, só que é muito flexível o var. E acaba que você tinha alguns códigos um pouco estranhos e meio que propensos a erros e difícil depuração. Principalmente por causa de um mecanismo chamado hoisting. Se eu não me engano, hoisting é tipo elevação, subir, né? Eu vou tentar mostrar para vocês o que é o hoisting, coisas que você pode fazer com var, mas que não é recomendado fazer, né? Porque você só pode complicar o seu código. Olha que coisa interessante aqui, ó. Observe que na linha 1, eu tenho uma variável chamada myName e coloquei o valor Chris para ela. Só que eu não defini a variável, não. Eu defini a variável só na linha 9. Estão vendo aqui? Ou seja, eu atribuí um valor para uma variável sem ter definido a variável antes. Quando você usa var, isso é possível. Por quê? Porque existe esse mecanismo chamado hoisting. Ele aqui, ó. Funciona por causa de um mecanismo chamado hoisting. E esse mecanismo promove essa declaração de variável para antes da atribuição. É uma possibilidade. Mas mesmo assim, repare aqui, tem até uma observação, né? Essa questão de hoisting, né, não vai trabalhar quando você está fazendo, quando você está vendo com múltiplas linhas assim, ok, né? Mas quando você está trabalhando com linhas individuais no console, né, aí não vai funcionar esse mecanismo de hoisting. Mas isso aqui é apenas para, eu imagino que seja de histórico para vocês, né? Coloquei até um link aqui para vocês saberem mais sobre hoisting. Olha lá, blá igual a 2, depois define a variável, né? É entendido implicitamente como primeiro ter sido feita a declaração de variável e depois a atribuição. Por que que eu estou falando assim? É mais questão histórica, porque todo mundo usa let, não usa mais var, né? É apenas para vocês entenderem. Olha que coisa também que Royce você conseguia fazer, né? Quando você usa let, não faz sentido você definir uma variável duas vezes, a mesma variável, né? Declarou ela uma vez. Você não consegue. Quando você tem let, se você tenta declarar uma variável e na linha de baixo você tenta declarar ela de novo, você tem um erro, você não consegue. Com Royce, com var você conseguia. Então, era uma coisa um pouco estranha, assim, para falar a verdade, né? Lógico, você não consegue redefinir a variável com let, mas normalmente você não quer redefinir a variável, né? O que você quer é jogar outro valor para a variável. Isso você pode normalmente. É apenas alguns indícios aqui que não compensa usar var, né? Porque torna muito confuso. Fica difícil depois, inclusive, a gente dar manutenção e entendimento desse código, né? Por quê? Porque não existe nenhum motivo para você querer redeclarar uma variável, né? Só deixa as coisas mais confusas. Ou seja, nós recomendamos que você use let, né? Sempre que possível, no seu código, em vez de var. Tá, estamos falando tudo de variáveis, né? Lembrando que você tem algumas regras de variáveis. O bom é que a maioria das linguagens de programação seguem meio que o padrão essas regras, né? Basicamente, você usa os caracteres, né? Dígito de 0 a 9, A, Z maiúsculo, minúsculo, né? E normalmente o underline, né? O underscore. Também é possível. A gente normalmente, né? No caso que a gente não pode, né, começar variáveis com números, né? Porque isso causa um erro na linguagem. E a convenção aqui é mesmo, para quem vem da linguagem Java, é a mesma convenção para nome de variáveis, né? É lower camel case, né? Nome de variáveis começa com letras minúsculas. Se a palavra for composta,
A primeira letra de cada uma das composições, a partir da primeira palavra dessa composição, possui letra maiúscula. Essa é a convenção usada em todo esse curso, é uma boa prática, né? E lembrando que nome de variáveis são sensíveis ao contexto, né? Maiúsculas são diferentes de minúsculas, e é recomendável que a gente não use nomes de palavras reservadas, né? Da linguagem, né? Criar variáveis com o nome var, function, let, for, né? Nós vamos ter erros nesses casos. Se vocês quiserem, eu trouxe o link aqui para vocês, né, de uma lista completa de palavras reservadas do ECMAScript de 2015, que é o chamado ES6, né? Ou JavaScript 6, se você preferir. Aqui está essa lista de palavras reservadas. Inclusive, já tem palavras reservadas já para o futuro. Inclusive, várias palavras reservadas da linguagem Java, por exemplo, hoje está previsto como palavras reservadas para o futuro para a linguagem JavaScript. Mas lembrando, né, pessoal, são duas linguagens totalmente diferentes. Uma linguagem tem nada a ver com a outra. Java é uma linguagem totalmente diferente de JavaScript, embora tenha algumas características em comum, né? Só o nome, basicamente, né? Vamos pensar assim. Então aqui do lado esquerdo tem alguns exemplos de bons nomes, né? Porque quando você vai criar uma variável, né, vocês têm que, teoricamente, dar um nome para a variável que represente aquilo que ela vai armazenar, né? Você criar variáveis, coisas desse tipo da linha 9 aqui, né? This is a really long, stupid variable name, man, né? Realmente é uma coisa que não compensa, né? Variáveis desse tipo, porque você tem que dar manutenção no seu código, né? Então não compensa. Algumas são até erradas, né? Então nós falamos que as variáveis em JavaScript, os tipos são definidos dinamicamente, né? Mas você tem os tipos das variáveis, tá? As variáveis em JavaScript, os tipos são números, que é o numbers, strings, booleans, arrays e objects. Nessas gravações nós vamos trabalhar com todas elas, né? Então, aqui eu tenho basicamente um resumo, né? Como que uma variável é do tipo number? Quando você atribui um valor numérico para ela, seja esse valor decimal ou seja esse valor inteiro. Essa variável é do tipo number. Number é um tipo em JavaScript que engloba qualquer número, seja ele decimal ou seja ele inteiro. Quando eu crio um literal envolto em aspas duplas ou aspas simples e atribuo para uma variável definida com let, eu estou falando que essa variável aqui é do tipo string. Quando eu passo curly brace, abre chaves, fecha chaves, e passo as propriedades variável, valor separado por vírgula, e a propriedade valor separado por dois pontos, envolto nessas abre e fecha chaves, eu tenho a definição de objetos. Isso mesmo, objetos da orientação a objetos. Isso é um objeto. No meu caso aqui é um objeto tipo dog, né? Na verdade é o tipo objeto, né? Com valor nome, com esse valor, raça, um dálmata. Aí eu posso, inclusive, usar o operador dot, ponto, né? Variável, ponto, nome da propriedade para poder exibir esse valor. Tá, mas aqui o objetivo ainda na orientação a objetos, né? Repare que eu posso definir arrays. É um outro tipo de variáveis que eu tenho dentro da linguagem. Como que eu inicio o array, né? Eu abro, agora, em vez de ser chaves igual objeto, é colchetes, coloco cada item do meu array separado por vírgulas. Aqui eu tenho um array de strings e aqui eu tenho um array de números. Como que eu acesso os elementos? Barra usar o índice do elemento dentro do array. Lembrando que arrays em JavaScript, como em várias outras linguagens de programação, começam com zero. Então, my name array posição zero retorna Chris. E my number array number 2 retorna 40. E temos também tipos booleanos, né, que são aqueles usados em expressões lógicas ou com literais true ou false. Aqui a variável I am alive, estou vivo, recebe true. A variável teste aqui recebe o resultado de uma comparação booleana, né? 6 é menor que 3. Então, basicamente é só isso, né? São os tipos básicos que nós temos de variáveis em JavaScript. Números, strings, booleans, arrays e objects. Repare que nesse caso, se for comparar com Java, é muito mais fácil, né? Porque em Java você tem byte, short, int, long, float, double, né? Tem vários outros tipos, né? Que talvez possa até complicar. Aqui é um pouco mais facilitado, diremos assim. E conforme eu disse para vocês, a questão de tipos de JavaScript não é que não tenha tipos, é que os tipos são dinâmicos. Eles são determinados de acordo com a atribuição que você der para as variáveis.
Se você é um saudosista, digamos assim, ou é daquele que não se adapta muito com linguagens do tipo dinâmicas, preferem linguagens fortemente tipadas, vamos dizer assim, existe uma variação muito legal do JavaScript, bem bacana, que é o TypeScript, que é o JavaScript que no final ele gera o JavaScript, né? Porque passa pelo transpiler, né? Transpilação, né? Acho que é isso que é a tradução. Não é compilação, né? Trans. Basicamente, você programa, vamos pensar assim, orientado a objetos, usando tipos, né? Como se fosse em Java, né? Só que JavaScript, chama TypeScript a linguagem, né? E é gerado ECMAScript 2015 para a gente e você consegue rodar. Então, se você quiser também experimentar, vamos pensar, o JavaScript estendido com tipos, basta procurar TypeScript. Mas como esse curso aqui é de Vanilla JavaScript, ou seja, o JavaScript padrão ECMAScript, vamos falar de JavaScript como uma linguagem que os tipos são determinados dinamicamente através das suas atribuições. Ou, em outras palavras, JavaScript é uma linguagem de tipos dinâmicos. Isso significa que, diferentemente de outras linguagens, nós não precisamos especificar qual é o tipo de dado uma variável vai conter. Basta você colocar let, o nome da variável. Nesse meu caso aqui, essa variável, o navegador web vai tratá-la como sendo string, porque o literal que eu estou passando para ela é uma string. Então, se vocês quiserem acompanhar mais uma vez e ir digitando, como no slide às vezes fica pequeno, eu tentei replicar aqui esse conteúdo, uma fonte um pouco maior, para que fique fácil. Lembrando, se vocês estiverem copiando com Ctrl C, do slide dando Ctrl V aqui, só cuidado que às vezes quando você copia uma aspas aqui, pode ser que dê algum problema. Aí só mude as aspas, tá? Para simples ou duplas. Ou então, porque eu recomendo, talvez já possam ir digitando. Observe que a forma como está sendo essa aula, ela acaba sendo um pouco mais lenta, mas dá essa oportunidade para vocês. Mas vamos lá. Na linha 1, eu defini uma variável. Coloquei o valor 500. Embora eu tenha colocado um valor numérico, eu envolvi em aspas. Então, é considerado uma string com o valor 500. Isso é muito comum quando você recebe, por exemplo, dados oriundos de um formulário web. O usuário digita o formulário e dá um submit lá, um botão de enviar o formulário. Quando você lê aqueles dados, normalmente você lê, mesmo que seja formulário com campos numéricos, vem como string. Aí a gente vai ver que basta você passar para o construtor da classe number, do objeto number, que você já vai ter uma conversão automática desse objeto do tipo, desse valor numérico string para um valor numérico. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas por enquanto observe que 500 aqui é uma string. E eu coloquei para vocês aqui o type of, justamente para vocês poderem ver qual que é o tipo de uma variável. Então, depois que eu defini uma variável myNumber, joguei o valor 500 e digitei meu tipo, repare que retorna para mim string. MyNumber é uma string, porque recebeu um literal do tipo string. Mas observe que na linha 3, na sequência, você pode digitar MyNumber igual a 500. Agora eu coloquei o número 500 aqui dentro. Se eu digitar o type of MyNumber agora, repare que vai retornar número. Número. Ou seja, mostrando essa questão do dinamismo da linguagem com relação aos tipos, né? E nós temos constantes também, né, dentro da linguagem, né? Lembrando que uma constante é aquele valor que uma vez declarado, ele não muda, né? O uso de constante é muito bacana, assim, porque facilita muito a vida do desenvolvedor, principalmente se tiver que depurar em algum momento o seu código, né? Porque quando você declara uma coisa que é constante e ela é uma constante, né? Essa é a regra, né? Se você tenta atribuir uma coisa diferente para constante, você vai ter um erro, né? Então, basicamente, você meio que força, você dá uma garantia que aquele valor lá não vai mudar e você não vai conseguir ter efeitos colaterais no seu código indesejáveis. E muitas questões de segurança também. Às vezes você quer garantir que você está recebendo aquele valor e aquele valor não pode mudar, porque se ele mudar, talvez aquele seu software que dá suporte a um sistema crítico de safety, de security, pode ser que leve a algum acidente, né? Inclusive ocasionando perda de vidas, perdas monetárias, perdas ambientais e coisas do gênero. Então, o uso de constantes é muito importante dentro da programação, mas desde que você tenha naturalmente uma constante, né, dentro do seu código. No começo, o JavaScript não tinha constante, foi introduzido no ECMAScript 2015. Hoje em dia, então, a partir do ECMAScript 2015, nós temos constantes e a gente usa a palavra reservada const. Então, eu estou dizendo aqui dias de semana. Eu tenho 7 dias de semana, 24 horas por dia. São duas constantes que eu posso usar.
Uma vez declarada a minha constante, se eu quiser, por exemplo, na linha 2 definir, reatribuir uma constante, por exemplo, para 8 eu não consigo. Justamente essa é uma das grandes vantagens de constante, né? Porque eu já defini ela como 7, eu não consigo mudar para o valor 8.